Eu nunca fui de acreditar em histórias de fantasma. Sempre achei que era coisa de gente que assiste filme demais ou que tem imaginação fértil. Até aquela noite. Até eu pegar o que ficou conhecido, entre poucas pessoas, como o último trem da meia-noite. E, para falar a verdade, ainda hoje, me pergunto se voltei inteiro daquela viagem. Era uma sexta-feira comum. Eu tinha acabado de sair do trabalho, cansado, irritado, querendo apenas chegar em casa o mais rápido possível. O problema é que aquela semana foi um inferno. Greve de ônibus, chuva constante e um apagão em vários bairros. As ruas estavam alagadas, o trânsito parado. Um colega de trabalho, meio brincando, meio sério, comentou: "Se quiser chegar rápido, pega o trem velho da linha desativada. Dizem que às vezes ele aparece funcionando nas madrugadas." Eu ri na hora. Trem velho, linha desativada, parecia conversa de bêbado. Mas conforme os minutos passavam e eu via que nenhum transporte viria, comecei a pensar. O acesso à antiga estação ficava perto dali. Uma caminhada rápida e quem sabe? O desespero é um péssimo conselheiro, e foi ele que me fez ir. A antiga estação redonda era uma ruína. O teto desabado em partes, as plataformas cobertas de mato, mas naquela noite tinha algo diferente. As luzes da plataforma piscavam fracas. E lá, encostado nos trilhos, estava um trem. Antigo, pintura descascada, vagões de ferro pesado, janelas sujas e o mais estranho, as portas estavam abertas e uma brisa gelada saía de dentro. Era como se me convidasse a entrar. Olhei em volta. Nenhum outro passageiro, nenhum fiscal, nenhum sinal de vida. Mas lá dentro, o som de motores baixos, o leve ranger dos trilhos e um letreiro quebrado na frente do primeiro vagão piscava: "Última viagem, 0000". Olhei no relógio, 23h58. Sem pensar muito, corri e pulei para dentro. As portas se fecharam com um estrondo atrás de mim, e o trem começou a se mover. Por um instante achei que estava sonhando. Mas o frio do corrimão em minha mão dizia que era real. Comecei a andar pelos corredores. O interior era estranho. Bancos de madeira polida, lustres pequenos pendurados no teto, paredes cobertas por tapeçarias antigas. Parecia mais um salão de baile do que um vagão de trem. E o mais bizarro, havia passageiros, homens e mulheres bem vestidos, em trajes de épocas diferentes. Alguns pareciam da década de 30, outros de 70. Rostos pálidos, olhos fundos, todos em silêncio, sem olhar para mim, como se eu nem estivesse ali. Me sentei num banco vazio tentando não fazer barulho. O trem acelerava cada vez mais, mas pelas janelas não havia paisagem, só escuridão, profunda, viva, como se estivéssemos viajando pelo meio de um vazio absoluto. Minhas mãos suavam frio. Tentei puxar o celular para ver onde estava, mas sem sinal, sem bateria, sem esperança. E então, do nada, um homem sentou-se à minha frente. Vestia um terno, antigo, encardido, e sorriu de maneira perturbadora, mostrando dentes manchados. "Primeira viagem?" perguntou ele com voz rouca. Assenti sem saber o que dizer. Ele inclinou a cabeça e disse: "Sem volta, sabe disso, né?" Meu estômago gelou. "O quê?" sussurrei. Ele apenas sorriu mais largo, e enquanto falava, percebi que atrás dele, na penumbra do vagão, alguém, ou algo, rastejava pelo teto observando cada movimento meu. Era só o começo. O homem de terno encardido continuava me encarando. Seus olhos tinham algo de errado, como se a íris fosse opaca, mortiça. Ele repetiu, arrastando as palavras: "Sem volta." Senti a garganta secar. "Eu só queria chegar em casa." Balbuciei. O homem riu, um som abafado e feio. "Ninguém pega este trem por querer. Só vem quem está perdido." Antes que eu pudesse perguntar mais, ele se levantou de repente. Endireitou o terno sujo e caminhou para dentro da escuridão do próximo vagão. Sumiu. Simples assim,
como se tivesse sido engolido pelo próprio trem. Tentei seguir. Mas quando pus o pé no corredor, as luzes do teto começaram a piscar. Cheiro forte de ferrugem e podridão invadiu o ar. E então vi. A coisa que rastejava pelo teto era humanoide, mas deformada. Braços longos demais, cabeça pendendo para o lado, olhos esbugalhados que refletiam a pouca luz como olhos de gato. Ela descia, invertida, com movimentos rápidos como uma aranha, e vinha direto na minha direção. Corri, sem olhar para trás. Passei por 2 vagões iguais. O chão rangia sob meus pés. As poltronas vazias pareciam se virar conforme eu corria. As tapeçarias nas paredes pareciam se mover, como se presenciassem tudo. Até que alcancei uma porta vermelha no final do corredor. Tentei girar a maçaneta. Trancada, atrás de mim, o som das patas da criatura no teto ficou mais rápido, mais agressivo. Sem opção, bati a cabeça contra a porta com toda a força que consegui. A madeira cedeu. Caí rolando para dentro, e as luzes atrás de mim se apagaram. Tudo ficou escuro. Por um instante achei que tinha morrido, mas quando abri os olhos, percebi que estava em outro ambiente. Não era mais o trem. Era um corredor, comprido, estreito, com quadros tortos nas paredes. Cada quadro mostrava rostos conhecidos, mas eu não sabia de onde. Uma sensação incômoda de déjà vu me consumia. Andei devagar. Meus passos ecoavam. O trem, ou o que quer que fosse agora, me mudara de dentro para fora. No final do corredor, uma mulher me esperava. Usava um vestido antigo rasgado nas bordas, os olhos fundos e chorosos, e ela segurava algo, um bilhete. Quando me aproximei, ela estendeu o papel. Mãos tremendo, peguei e li. Toda dívida deve ser paga. Toda promessa deve ser cumprida. Você prometeu voltar. Agora é tarde. Dei um passo para trás, apavorado. Eu não prometi nada, gritei. Mas a mulher apenas apontou para uma das portas laterais, e de repente, todas as portas se abriram. De dentro delas, sombras começaram a sair. Centenas. Todas com rostos sem traços. Todas me olhando. Todas querendo algo de mim. O trem gritou um som agudo, como metal retorcendo, e entendi que o que quer que estivesse acontecendo ainda não era o fim. Era apenas o começo. As sombras me cercaram, o ar ficou pesado, como se eu estivesse respirando fumaça. A mulher de vestido rasgado desapareceu entre elas, e eu fiquei ali, sozinho, segurando aquele bilhete maldito. Minhas mãos tremiam. Cada passo das sombras ecoava como um martelo na minha cabeça. Precisava fugir. Precisava acordar. Mas não havia fuga. Então as sombras começaram a se afastar. Abriram um corredor para mim, uma passagem. No final dela, outra porta vermelha. Parece que de alguma forma eu tinha que seguir adiante. Que esse era o único caminho. Engoli em seco e caminhei. A porta vermelha se abriu sozinha com um rangido que parecia um gemido. Do outro lado, o ambiente mudou de novo. Agora, eu estava numa sala de aula. Carteiras antigas, quadros riscados, luzes piscando, e crianças sentadas em silêncio, todas olhando para a frente. No quadro negro escrito com giz vermelho lia-se: Reviva, lembre, pague. Olhei para as crianças, o rosto delas era o meu. Versões mais novas de mim mesmo, cada uma representando uma idade, uma memória esquecida, e todas tinham os olhos tristes. Olhando para elas, flashes começaram a surgir na minha cabeça. Memórias que eu tentava enterrar, brigas de infância, promessas quebradas, pessoas que deixei para trás sem pensar. Eu entendi. Cada parada nesse trem era uma cobrança, cada rosto, uma lembrança do que eu tentei apagar, e o preço estava sendo cobrado agora. No fundo da sala, uma cadeira vazia. Acima dela, uma lâmpada. Pendurada, balançando lentamente. Algo me dizia que eu precisava sentar ali. E sem pensar, caminhei até ela. Me sentei. E naquele instante,
Tudo ao meu redor mudou novamente. De volta ao trem, mas agora não havia mais passageiros. Os bancos estavam rasgados, as janelas quebradas, o chão coberto de ferrugem e algo que parecia sangue seco. A sensação era de que o trem estava morrendo. Ou pior, se alimentando de mim. O vagão balançou violentamente, e lá na frente vi uma figura me esperando. A mesma mulher de vestido rasgado. Só que agora, seus olhos eram 2 buracos negros. Ela não falava, apenas apontava para a próxima. Porta para outro teste, outra memória, outro pedaço de mim a ser arrancado. Eu sabia, no fundo, que quanto mais eu seguisse, menos eu seria eu mesmo. Mas não havia escolha. Este era o preço de quem embarcava no último trem da meia-noite, sem volta, sem garantias, só dívida e dor. Me levantei da cadeira e caminhei para a próxima porta. Com cada passo, sentia que o que me esperava seria pior do que tudo que eu já tinha visto até agora. Mas também sabia, se parasse, seria engolido pelas sombras, pela culpa, pela própria escuridão. Atravessei a porta. O que vi do outro lado me fez parar. Era a minha casa. A mesma casa onde eu cresci. Mas distorcida. As paredes eram mais altas. As cores estavam desbotadas. O ar tinha cheiro de mofo e terra molhada. E havia algo mais. Um choro. Choro infantil vindo lá de cima. Subi a escada rangente, sentindo cada degrau tremer sob meus pés. O choro ficou mais alto, mais agudo. Desesperado. Segui o som até o quarto dos meus pais. A porta estava entreaberta. Empurrei. Lá dentro, no canto do quarto, encolhido, estava um garoto, magro, sujo, tremendo. Era eu, o Diego criança. Ele levantou a cabeça e me olhou. Seus olhos eram pozos negros, sem brilho. E então ele disse, com uma voz que parecia sair de muitos lugares ao mesmo tempo: "Você esqueceu. Você prometeu." A memória me atingiu como uma faca. Aquela tarde no quintal. A promessa boba feita a um amigo imaginário. Prometi que nunca o deixaria. Prometi que sempre voltaria. Mas cresci, esqueci, abandonei. E agora, aquela promessa esquecida era a corrente que me arrastava para o fundo. Tentei me explicar, tentei pedir desculpas, mas o garoto apenas apontou para a janela. E lá fora, o trem esperava. As rodas giravam devagar, rangendo como se estivessem famintas. O apito cortava o silêncio. Um som grave e agourento. Era o chamado. O lembrete de que a viagem ainda não havia terminado. Corri para fora do quarto. Desci as escadas tropeçando. Quando pisei de volta na rua, não era mais a minha rua. Era a plataforma da velha estação redonda. A mesma onde tudo começou. Só que agora estava cheia. Cheia de passageiros. Todos pálidos. Todos olhando para mim. E todos tinham rostos familiares. Eram pessoas que, de alguma forma, eu tinha decepcionado. Amigos de infância. Colegas de escola. Vizinhos que ajudei a esquecer. Cada olhar era uma acusação silenciosa. O trem apitou novamente, e as portas se abriram. Não havia escolha. Eu sabia que precisava embarcar, que precisava terminar o que comecei consciente. Ou não. Subi a plataforma. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando entrei no vagão, ele não era mais velho e caindo aos pedaços. Era luxuoso. Tapetes vermelhos, luzes douradas, mesas postas com banquetes. Mas ninguém comia. Ninguém falava, apenas me olhavam. Me sentei em uma cadeira vazia. No instante em que fiz isso, a porta se fechou atrás de mim. O trem deu um solavanco e começou a se mover. Dessa vez, olhei pela janela. Não havia mais escuridão, mas o que vi me fez desejar que houvesse. O mundo lá fora era feito de memórias, distorcidas. Casas de cabeça para baixo. Pessoas andando de trás para frente. Relógios derretendo. E ao fundo sempre, aquela figura de vestido rasgado, me observando, como uma sombra eterna da culpa que eu carregava. O trem acelerou. A luz no vagão começou a piscar.
As pessoas começaram a desaparecer, uma por uma, como se nunca tivessem existido, até que só restou eu e a mulher. Ela caminhou até mim. Pela primeira vez falou sem sussurrar. Chegamos ao seu destino. O trem parou com um rangido terrível, e a porta da frente se abriu. Me levantei, caminhei até ela. Sabia que o que estava do outro lado não era casa, não era salvação, era algo diferente, algo final. Quando atravessei a porta, uma luz intensa me envolveu e tudo sumiu. A luz era tão intensa que doía. Meus olhos lacrimejavam, minha cabeça girava, meu corpo parecia flutuar. Senti como se estivesse sendo puxado através de um túnel, mas sem chão, sem paredes, somente a sensação vertiginosa de cair. E então, de repente, terra firme. A luz diminuiu, e quando olhei ao redor, não reconheci o lugar. Era uma cidade, mas abandonada. Casas semi-destruídas, prédios tortos, as ruas cobertas de poeira e papéis rasgados. O céu acima era de um cinza, opressor sem sol. E o mais estranho, silêncio absoluto, nem vento, nem passos, nem respiração. Somente o som da minha própria existência, pesada e deslocada. Olhei para trás. O trem não estava mais ali. A mulher de vestido rasgado também havia sumido. Eu estava sozinho. Completamente sozinho. Ou era o que eu pensei. Comecei a andar pela cidade fantasma. Em cada esquina via reflexos do que poderia ter sido minha vida. Famílias felizes almoçando juntas, crianças brincando no parque, eu sendo parte de algo, e percebi. Cada cena era uma possibilidade. Vidas que eu poderia ter tido se tivesse feito escolhas diferentes. Se tivesse mantido promessas. Se tivesse sido melhor. O trem não era apenas uma viagem, era uma sentença. Eu não estava morto, não da maneira tradicional. Eu havia sido esquecido, apagado, de todos os lugares e pessoas que um dia cruzaram meu caminho. Era como se nunca tivesse existido. Continuei andando, sem rumo, sem esperança. A cidade parecia se expandir como se me prendesse cada vez mais. E o pior, sabia que nunca mais veria nada além daquelas ruas vazias. Nada além da minha culpa, andando comigo como uma sombra eterna. De vez em quando, ao longe ouvia o apito de um trem, um som melancólico, como um eco zombeteiro, como se dissesse: você teve a chance e desperdiçou. E foi assim que entendi. O último trem da meia-noite não leva para casa. Não leva para o céu, nem para o inferno. Ele leva você para o único lugar que realmente merece, o esquecimento. Onde tudo o que você fez ou deixou de fazer é seu único companheiro, para sempre. Fim. E é isso. Se você ouviu até aqui, me conta. Você teria coragem de embarcar no último trem da meia-noite? Deixe um comentário. Me diz o que achou da história. Algumas florestas não são feitas para serem exploradas. Elas guardam segredos antigos e sussurros que podem te levar à loucura. Tudo começou quando decidi fazer uma trilha sozinho em uma floresta remota. Era um lugar isolado, longe da civilização, onde poucas pessoas ousavam ir. Eu queria apenas escapar do barulho da cidade por alguns dias, mas o que encontrei ali mudou minha vida para sempre. Cheguei à floresta ao entardecer, quando o sol começava a se esconder atrás das montanhas. Havia algo peculiar no ar, um silêncio profundo, como se os próprios animais estivessem se escondendo. As árvores eram altas e retorcidas, seus galhos pareciam garras apontando para o céu. A vegetação era densa, e a luz mal conseguia penetrar o dossel de folhas acima. Estacionei meu carro em uma clareira próxima à entrada da trilha e comecei a caminhar. No início tudo parecia normal.
O som dos meus passos ecoava pelo chão coberto de folhas secas e o ar estava fresco e úmido. Mas então, notei algo estranho. As sombras. Elas pareciam se mover de maneira independente da luz. Enquanto eu caminhava, as sombras das árvores se alongavam e se contorciam, mesmo quando o sol já havia desaparecido completamente. Pareciam estar me observando como se fossem criaturas vivas. Ignorei aquilo inicialmente, atribuindo a ilusão óptica ao cansaço ou à falta de luz. Continuei seguindo a trilha, tentando encontrar um bom lugar para montar acampamento antes que ficasse completamente escuro. Mas então, algo aconteceu. Ouvi um som baixo, quase imperceptível, vindo de algum lugar nas árvores. Era como um sussurro, mas tão distorcido que não consegui identificar palavras. Parei para ouvir melhor, mas o som desapareceu assim que me concentrei nele. Voltei a caminhar, mas os sussurros retornaram, dessa vez mais altos e próximos. Pareciam vir de todas as direções, ecoando pela floresta. Girei rapidamente, tentando localizar a fonte, mas não havia ninguém lá. Só as sombras, que agora pareciam ganhar vida própria. Finalmente, encontrei uma pequena clareira e decidi montar acampamento ali. Enquanto armava a barraca, senti uma presença opressiva. Era como se algo estivesse me observando, mas toda vez que olhava ao redor, não havia nada além das árvores e da escuridão crescente. Quando anoiteceu completamente, acendi uma fogueira para afastar o frio e a escuridão. Mas as sombras continuavam lá, dançando ao redor das chamas. Elas pareciam maiores, mais densas, como se estivessem se aproximando lentamente. Então, vi algo que me deixou paralisado. Entre as árvores, havia figuras humanas. Suas formas eram vagas, quase translúcidas, mas seus contornos eram inconfundíveis. Elas estavam imóveis, observando-me em silêncio. Quando tentei me levantar para fugir, elas desapareceram, mas os sussurros continuaram. Decidi ignorá-los e entrar na barraca, convencido de que aquilo era apenas imaginação ou cansaço. Mas assim que me deitei, ouvi algo arranhando a lona da barraca. Era um som agudo, como unhas raspando contra o tecido. Peguei minha lanterna e saí da barraca, pronto para enfrentar o que quer que fosse. Apontei a luz para as árvores e vi algo que me gelou até os ossos. As sombras estavam se movendo sozinhas, formando figuras humanas que caminhavam em minha direção. Seus corpos eram negros e vazios, sem traços definidos, exceto por olhos brilhantes que pareciam perfurar minha alma. Uma delas inclinou-se sobre mim e sussurrou: "Você não deveria estar aqui." Antes que pudesse reagir, elas desapareceram novamente, deixando apenas o silêncio e a escuridão. Voltei para dentro da barraca tremendo de medo. Tentei dormir, mas os sussurros continuaram, agora mais insistentes. Eles pareciam estar dentro da minha cabeça, repetindo frases sem sentido. "Saia da floresta. Você não pertence aqui. Eles estão vindo." Acabei pegando no sono, exausto pelo medo. Mas meus pesadelos foram ainda piores. Sonhei que estava sendo perseguido pelas sombras. Elas me cercavam, me empurravam para o coração da floresta, onde uma árvore gigante se erguia. Seus galhos eram cobertos de rostos humanos gritando, e suas raízes pareciam mãos estendidas, tentando me puxar para baixo. Acordei ofegante, suando frio. Mas percebi algo terrível. Eu não estava mais na clareira. Encontrei-me no meio da floresta, cercado por árvores que pareciam se mover conforme eu andava. A trilha havia desaparecido, e o GPS do meu celular não funcionava. Estava completamente perdido. Comecei a caminhar sem rumo, tentando encontrar a saída, mas cada passo parecia me levar mais fundo na floresta. As sombras continuavam me seguindo, aparecendo entre as árvores e nos cantos do meu campo de visão. Finalmente, encontrei uma cabana abandonada. Decidi entrar, esperando encontrar abrigo. Lá dentro, havia um diário antigo sobre uma mesa coberta, de poeira. Ao abrir, descobri que pertencia a alguém que havia entrado na mesma floresta anos atrás. Ele escreveu sobre as sombras, sobre como elas o perseguiram até enlouquecê-lo.
Ele mencionava uma entidade chamada a Guardiã da Floresta, uma força antiga que protegia aquele lugar de intrusos. Qualquer um que entrasse ali sem permissão seria caçado pelas sombras até ser consumido. Entendi então que eu tinha invadido um território sagrado, ou amaldiçoado. Consegui escapar da floresta no dia seguinte, embora não saiba como. Quando finalmente voltei à civilização, percebi que algo havia mudado. Minha sombra. Ela não me obedecia mais. Às vezes, ela se movia independentemente de mim, como se tivesse vontade própria. Pesquisei sobre a floresta e descobri relatos de outras pessoas que também haviam desaparecido lá. Algumas delas foram encontradas dias depois, completamente mudadas, falando línguas desconhecidas ou agindo como se estivessem possuídas. Se você decidir explorar uma floresta isolada, tenha cuidado. Não entre sem permissão, porque as sombras podem te seguir e nunca mais te deixar ir embora. Não se esqueça de dar um like no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais histórias de terror para você. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos e compartilhe este conteúdo com seus amigos que adoram sentir arrepios. Juntos, podemos explorar os mistérios mais sombrios do mundo. Até a próxima história. E lembre-se, nem todas as florestas são seguras. Desde pequeno, sempre fui fascinado por álbuns de fotografia. Não por nostalgia, mas por curiosidade. As imagens sempre pareciam esconder algo por trás dos sorrisos. Um detalhe no fundo, uma sombra, um olhar perdido. Meu avô tinha uma coleção enorme. Centenas de fotos impressas, todas cuidadosamente organizadas em álbuns de capa de couro. Cada um etiquetado com o ano, a cidade e os nomes das pessoas. E entre todos aqueles álbuns, havia um que ninguém tocava. Um de capa preta, sem título, sem etiquetas, guardado no fundo do armário do porão, envolto num pano velho. Eu só descobri sua existência depois que meu avô faleceu. Estávamos limpando a casa para vendê-la, quando encontrei a caixa. Era pequena, empoeirada e trancada com um fecho de metal. Dentro dela, o álbum preto. E uma única anotação colada na contracapa. Nunca reveja a última foto. Meu corpo arrepiou. Mas minha mente, curiosa demais, ignorou o aviso. Comecei a folhear o álbum. As primeiras fotos pareciam normais. Famílias reunidas, paisagens antigas, casas que já nem existiam mais. Algumas das imagens estavam desbotadas, mas ainda legíveis. O estranho é que, em quase todas, havia a mesma figura ao fundo. Um homem, sempre em segundo plano, de chapéu, rosto indefinido, às vezes encostado numa árvore, outras vezes de pé numa esquina, entre a multidão. Nunca no centro, nunca com foco. Passei horas analisando aquilo. Comparei as fotos com as de outros álbuns. Ele não estava nas versões oficiais, só naquele álbum preto. Comecei a me perguntar se era algum tipo de montagem, ou brincadeira antiga da família. Mas a expressão dele, a constância com que aparecia, o jeito que a cada página ele parecia estar mais perto, não podia ser coincidência. E então cheguei à última página, uma única foto, sem data. Sem nome. Era uma imagem escura, em preto e branco, tirada dentro de uma casa. A sala era familiar. Percebi que era a sala onde eu estava naquele momento. A sala da casa do meu avô, idêntica. Na poltrona, um idoso. Na estante, os mesmos livros. Tudo estava no mesmo lugar, exceto por uma coisa. Na janela, do lado de fora, a silhueta do homem, agora muito mais próxima, rosto ainda escondido pela sombra do chapéu.
mas sua mão estava erguida, apontando, apontando, direto para a câmera, direto para mim. Depois de ver aquela foto, fechei o álbum imediatamente, mas a imagem já tinha se fixado na minha mente. A posição exata do homem, o gesto com a mão, o que parecia um aviso, ou uma escolha. Guardei o álbum de volta na caixa. Coloquei no armário e fechei a porta. Tentei seguir com a limpeza da casa, mas algo estava diferente. A sala parecia mais fria, o silêncio mais denso, e a cada vez que eu olhava em direção à janela, eu tinha certeza de que ele estava ali, me observando. Naquela noite dormi mal. Sonhei com a foto, com o homem do chapéu. Só que, dessa vez, ele não estava do lado de fora. Estava dentro da casa, parado ao meu lado enquanto eu olhava o álbum, respirando devagar, com o rosto ainda oculto, mas com olhos que brilhavam num vazio impossível de descrever. Acordei suando, com um arrepio subindo pelas costas. A primeira coisa que fiz foi correr até o armário do porão. A caixa ainda estava lá, fechada, mas o álbum estava fora da caixa, aberto, na última página. Pensei que estivesse ficando louco. Talvez eu mesmo tivesse tirado e esquecido. Talvez. Mas então notei outra coisa. A foto tinha mudado. O homem agora não estava mais na janela. Estava dentro da sala, em pé, exatamente no lugar onde eu estava no momento em que tirei o álbum da caixa. Larguei aquilo e voltei para o meu apartamento na cidade. Tentei me convencer de que era apenas um efeito psicológico. Algo que minha mente fabricou a partir do medo. Mas, 2 dias depois, minha prima me ligou. Ela tinha ido à casa do meu avô com o marido para buscar uns documentos. Você mexeu no álbum preto? Ela perguntou com a voz trêmula. Eu hesitei. Por quê? Ele apareceu na janela. O homem da foto. Naquela noite o marido dela sofreu um acidente. Carro capotou sem explicação. Ele sobreviveu, mas teve um corte profundo no rosto. O mesmo lado do rosto onde, na foto, o homem do chapéu apontava. A essa altura, eu não sabia mais o que pensar. Comecei a pesquisar. Fui atrás de informações sobre aquele álbum, sobre a história da casa do meu avô, sobre qualquer pista. Foi quando encontrei, entre os papéis antigos, uma carta escondida no fundo de uma gaveta, assinada por meu bisavô. Se você está lendo isso, significa que abriu o álbum. Ele foi feito para selar, não para recordar. Cada foto que você vê é um pacto. Cada imagem onde ele aparece marca uma presença, mas só a última revela o escolhido. Feche o álbum, queime, e não olhe mais para trás. Depois de ler a carta do meu bisavô, comecei a lembrar de histórias que ele contava quando eu era criança. Histórias sobre um homem que espreitava as gerações. Um tipo de entidade que se alimentava da memória da família. Na época, eu achava que era só folclore. Mas agora, tudo fazia sentido. Voltei à casa do meu avô na manhã seguinte, sozinho, com o álbum nas mãos, decidido a destruí-lo. Mas ao descer até o porão, senti um frio que quase me fez desmaiar. Um ar pesado, como se a própria casa me empurrasse, de volta. Mesmo assim, desci. Coloquei o álbum no chão, acendi uma vela, derramei álcool, risquei o fósforo. Chamas começaram a subir, mas o fogo não o consumia. As páginas não pegavam. O couro não queimava. Foi então que a última página virou sozinha. E a foto mudou de novo. Agora, era eu quem estava na imagem, sentado no porão, com a vela acesa. Exatamente como estava.
Atrás de mim, o homem do chapéu, com a mão no meu ombro. Me virei imediatamente. Nada. Mas ouvi passos na escada. A porta do porão estava aberta, e alguém descia lentamente, pisando pesado. Tive a sensação de que, se visse o rosto dele, nunca mais sairia dali. Então fiz o que meu instinto mandou. Fechei os olhos e comecei a rasgar as páginas uma a uma, gritando, chorando, rezando coisas que nem sabia que lembrava, e pela primeira vez, o álbum gritou de volta, um som seco, cortante, como ossos se partindo, como a própria casa se revoltando. Quando abri os olhos, estava no meio do porão, a vela apagada, o álbum cinzas, mas na minha mão, uma página permaneceu intacta, a última foto, só ela, e nela a imagem era diferente agora. Eu estava sozinho, sem o homem, mas com o meu reflexo manchado, como se algo dentro de mim tivesse mudado, como se ele agora estivesse em mim. Voltei para a cidade. Tentei seguir minha vida, mas desde aquele dia, meu reflexo nos espelhos parece sempre um pouco atrasado, e às vezes vejo alguém atrás de mim. Não completamente. Apenas a sombra de um chapéu e uma mão prestes a tocar meu ombro. Guardei a última foto, num envelope, lacrado, escondido onde ninguém jamais vai encontrar. Porque se alguém olhar para ela, talvez ele volte, talvez nunca tenha saído. Se você ouviu até aqui, me diga nos comentários, você queimaria o álbum ou abriria a última página? E lembre-se, nem toda lembrança deve ser preservada. Algumas coisas vivem naquilo que foi esquecido.